Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes, da importância do trabalho nas equipes, com as equipes, e aquele que pertence vai mudando a sua irradiação. Isso fica bem fácil assim de observar que uma pessoa que está sempre movimentando, dificilmente essa pessoa adoece. Dentro dela a sua frequência é uma frequência diferente. Cada parte interior mantém-se mais desperto. Na nossa vida de equipe é o mesmo procedimento. Aquele que está sempre trabalhando, está sempre movimentando, dentro dele vai mantendo um estado de alerta e a vida desta pessoa apresenta aquela condição de usar das oportunidades que vão lhe surgindo. Quem trabalha na equipe tem esta importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. Nas escolas ensina assim que Deus é perfeito, que Deus se encontra em todo lugar. Em parte ensina correto porque Deus é perfeito e Ele se encontra em todo lugar. Em todo lugar encontra-se as leis que Ele instituiu na criação e essas leis são firmes e definidas. Independente de qualquer ato que uma pessoa faz, ela tem um retorno daquilo que foi feito. A ressurreição do corpo terreno de Cristo é uma condição que quem transmite essa informação não se encontra presente dentro dela com os ensinos. Transmite informação que não dá à pessoa aquela base que ela precisa. E se a pessoa aceitou, essa pessoa também é descuidada, porque na vida física de uma pessoa é um reflexo da vida interior, da vida espiritual. E se a pessoa vai observando, todas as coisas têm um tempo, têm uma limitação. A vida exterior da pessoa apresenta uma limitação, independente da idade em que a pessoa apresenta-se. Na vida interior da pessoa não apresenta a limitação. Do jeito que vê uma criança brincando sozinha, sorrindo e satisfeita com as coisas que ela tem ali naquele momento, vê-se também uma pessoa na idade madura satisfeita com a sua vida interior. É uma igualdade a vida interior de cada um e cada um traz para o seu dia a dia aquilo que ele entende e o entendimento tem que ser muito seguro, muito definido e preenchendo todas as lacunas. Uma pessoa para trabalhar numa determinada empresa e ela foi convidada para ter um cargo administrativo, ela já tem que ter esse galardão interno adquirido numa outra empresa e ela veio trazendo a vivência que ela tinha para ela ficar naquele cargo. Se faltar um detalhe, ela não continua naquele cargo. Aquelas pessoas que ela vai administrar não aceita se esta pessoa apresentar uma falha, apresentar uma ausência de conhecimento naquilo que ela vai executar. E se ela não tiver uma voz de comando, tiver dentro dela uma condição de diferenciar o nível em que cada profissional ali se encontra, ela não continua. É uma condição física e isso é verdadeiro. Para a vida interior da pessoa, cada um tem que ter a condição interna de esforçar em observar que aquilo que ela assimilou, aquilo que ela recebeu, se dá a ela uma sustentação interior. E essa sustentação é uma coisa física, porque quando a pessoa, na sua caminhada pela vida, ela tem as lembranças, ela tem as saudades, ela tem os empenhos. É uma condição interna que é física e esta condição a pessoa tem que preencher com segurança interior. Independente do tipo da pessoa, do trabalho que a pessoa tem durante a sua existência, ela tem que ter esta base interna de ter o preenchimento de todas as coisas corretamente. A ressurreição do corpo terreno de Cristo é uma condição que não existe, porque
porque é matéria grosseira. A matéria grosseira nos ensinos falam assim que a vontade de uma pessoa é diferente da ação. Para uma realização, a pessoa tem que ter um tempo a mais para ter aquela condição de realizar. Toda a época na vida exterior de uma pessoa, ela é marcada dessa maneira. Aquele profissional que foi trazido para ser administrador daquela empresa, ele teve que ter o aprimoramento na fase anterior num outro lugar. Ele não cresceu dentro daquela empresa. Junto com isso, ele tem que trazer muitas coisas. O tom de voz, o conhecimento daquilo, aquela condição que existe de liderar aquele ambiente. É um esforço, e esse esforço é um estado de alerta a todo instante. Para a vida interior da pessoa, ela tem que observar que Deus é perfeito e suas leis se encontram na criação com uma perfeição. Cabe a cada espírito humano ter o conhecimento dessas leis e procurar viver de acordo, sabendo assim que a condição interna que ele tem é conforme ele entende as leis. Porque naquele caso, daquele profissional, independente dele, ele terá um tempo para permanecer naquela empresa. A ressurreição do corpo terreno de Cristo. O entendimento correto das coisas que são transmitidas, cabe a cada pessoa fazer o esforço de ir observando que, mesmo os discípulos nas proximidades de Jesus, tiveram dificuldade em entender aquilo que Jesus queria que eles entendessem. O esforço de Jesus foi para que eles tivessem a clareza. Todos os ensinos de Jesus foram transmitidos com a presença dele. Depois, quando ele não se encontrava mais na matéria grosseira, os discípulos, tendo passado por toda aquela situação de ver o seu mestre sendo crucificado, eles muitas coisas esqueceram daquilo que eles receberam. Muitas coisas que verbalizaram foram transmitidas de boca a boca. Quando uma transmissão é feita assim, cada um tem que observar que ele tem que usar os talentos que ele trouxe para essa existência, porque nós temos a condição de sabermos o começo do certo e o começo do errado. Se uma pessoa se encontra acomodada com aquilo que ela ouviu, com aquilo que ela aceitou, esta pessoa tem a possibilidade de entrar naquela condição do sono eterno. E o sono eterno é a condenação. Dentro da pessoa não houve a movimentação para que ela tirasse uma informação que não tem uma procedência e ela conviver com ela mesma com a condição de diferenciando aquilo que dá a ela a sustentação. Manter-se acordado durante uma existência é muito trabalho que cada um tem que ter. Se uma pessoa observa, o corpo necessita de um determinado movimento. Se a pessoa diminui os movimentos, o envelhecimento para aquele corpo tende a ser agilizado. Uma pessoa que sempre teve a necessidade de usar o seu corpo para a maneira da sua sobrevivência, essa pessoa tem a possibilidade de ficar envelhecida e contando com o seu corpo. É uma condição física, porque o próprio movimento possibilita que o coração trabalhe e cada parte do corpo é alimentado. Quando a pessoa aceita uma acomodação, dentro da pessoa faltou o movimento. E uma pessoa tem que observar assim que o cérebro de uma pessoa que sempre tem o movimento, ele mantém sempre com aquela condição de atuante, lembrando de todas as funções que a pessoa necessita, de todas as responsabilidades que a pessoa tem. Tendo um
uma acomodação, no cérebro não houve o trabalho e a pessoa, com a diminuição da lucidez, ela tende a descer degraus, e o descer degraus fica fácil de observar assim: se a pessoa não coloca o alimento adequado para o sustento do seu corpo, ela também tende a diminuir o nível em que ela se encontra. Se a pessoa tem uma responsabilidade diária com mais de 20 itens, ela tende a esquecer determinados itens, e esse esquecimento é uma coisa muito séria, porque aquela que recebe aquelas informações diariamente sabe de todos os itens. Ele não poderá saber de detalhes dos itens que ele recebe todos os dias, os detalhes, mas ele sabe da importância de cada item. Aquela pessoa, com o descuido da falta da movimentação em compreender direito os ensinos, o cérebro tende a entrar num processo de enrijecer, de atrofiar-se. Do jeito que existe o atrofiamento para o corpo físico, existe também na parte interior da pessoa, entrando a acomodação. Quando entra uma acomodação na vida física de uma pessoa, para ela é que fica prejudicada. Se cada um começa a observar, uma pessoa, quando entra nesta condição de acomodar-se, ela passa a aceitar aquilo que oferecem ou aquilo que dão a ela. Para essa pessoa é muito ruim, porque ela parou de verificar se aquilo vai apresentar uma finalidade, independente da época em que a pessoa se encontra, com a necessidade do seu movimento, ela vai fazendo esta condição interna de mantendo-se lúcida, e ela vai fazendo o trabalho de diferenciar todas as coisas que colocaram nos ensinos. O corpo de matéria grosseira tem muita importância para a atuação na matéria grosseira, mas se diminui um pouco o uso deste corpo, e precisa de lembrar assim que toda época o corpo teve a utilidade de maneira útil, sempre nesta condição, com utilidade. A vida da pessoa vai apresentando esta grandeza. A ressurreição do corpo terreno de Cristo. A vida de uma pessoa, do jeito que ela precisa fazer o esforço para a sua sobrevivência na vida externa, ela tem que ir observando assim, que não é somente fazendo o esforço, ela tem que ir qualificando. Junto com esta qualificação, ela tem que ir desenvolvendo muitas maneiras: polidez, coerência, um aprofundamento naquela função que ela tem. Na vida interior de uma pessoa é uma coisa mais séria, porque dentro desta pessoa tem a substância que ela precisa todo o instante. A vida interior tem a diferença da vida exterior. Todas as coisas externas têm um tempo, e a pessoa tem a maneira de fazer com que aquele tempo se alongue ou se encurte. Fica fácil de observar que uma pessoa trabalha numa empresa, um tempo depois ela sai daquela empresa. O tempo dela naquela empresa foi um tempo determinado. Independente desta condição, ela continua com ela mesma, com a sua vida interior. Achar assim que, para ela compreender melhor os ensinos, ela terá ainda um tempo pela frente. E esse tempo é uma coisa relativa. Com o costume, a pessoa vai desenvolvendo o jeito que o corpo físico necessita para aquelas adaptações. Com a falta do costume, com o distanciamento da luz, esse processo acentua, e a própria pessoa é que fica com uma dificuldade na fase seguinte de aceitar aquela orientação interior, de fazendo a diferença do que precisa ser feito. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela ela é que faz a observação, e tendo aquela sensibilidade interna do material que ela precisa todo o instante. Material na vida interior de uma pessoa é como ela está procedendo
aprendendo com os ensinos e ela está sabendo assim que quando na vida externa ela não fica impregnada com aqueles afazeres, ela tende a ser substituída naquela empresa. Na nossa vida interior, se a pessoa não dedica o tempo que precisa ser dedicado para ela assimilar as informações e mudar a sua irradiação, tem esta importância, tem que assimilar e tem que fazer o trabalho da mudança da frequência. Esta é uma condição que existe. Quando uma pessoa aproxima de outra, a outra diz assim: me sinto bem perto daquela pessoa. Do jeito que é falado que uma pessoa sente bem nas proximidades da outra, outras pessoas podem não sentir bem nas proximidades de uma pessoa. É uma condição do que a pessoa se encontra irradiando, e essa irradiação tem que ser naquela condição assim. Se eu mantenho uma frequência irradiando coisas boas, porque eu estudo o livro Na Luz da Verdade, eu faço esse trabalho em melhorar a minha constituição, em construir o meu corpo de matéria fina, eu vou desenvolvendo esta naturalidade que mais tarde eu vou precisar quando chegar a época de usar o corpo de matéria fina. A ressurreição do corpo terreno de Cristo é uma condição que cada espírito humano tem que levar em consideração, que o corpo terreno de Cristo estava de acordo com as leis da criação. Se aprendemos nas escolas que Deus é perfeito e que suas leis se encontram entrelaçadas na criação, Cristo, com o seu corpo de matéria grosseira, ele teve que viver as mesmas coisas que um espírito humano vivencia. A ressurreição do corpo de matéria grosseira de Cristo é uma condição que não tem um fundamento e cada fiel precisa de encontrar-se naquela condição de movimentar-se dentro dele, fazer esforço de sair da acomodação, observando que para a matéria grosseira, o corpo de matéria grosseira, para a matéria fina, o corpo de matéria fina. E esses corpos, cada espírito humano tem assim que eles se encontram nesta matéria grosseira. É fácil de observar porque quando uma pessoa coloca o corpo na cama, ela sonha e a atuação dela é com esse corpo de matéria fina. Tem essa diferença e o movimento e o conhecimento é um esforço, porque se uma pessoa aceita uma acomodação, dentro dela vai ter o enrijecimento e na fase seguinte que ela se encontrar no plano de matéria fina, ela não terá como continuar, porque a sua fé, a sua convicção, o seu conhecimento não dá a ela aquela base que precisa para ela caminhar na matéria fina. Desenvolver o corpo de matéria fina é um procedimento que cada espírito humano precisa de ter. E o espírito humano precisa de observar que, independente dele, ele tem que desenvolver aquela condição para a sua maneira de sobreviver. Ele tem que desenvolver aquela condição para o ambiente da sua moradia. Cada um tem que fazer o esforço de que ele precisa para ficar seguro com ele mesmo. Se uma pessoa acha assim que ela vai ter um tempo depois, que na sequência da sua existência, o conhecimento que ela precisa, ela vai ter tempo para ter aquela assimilação. Todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa apresentam um tempo, e esse tempo tem um tempo, porque quando a pessoa vai por uma estrada e ela quer sair daquela estrada, entrar num determinado desvio, dentro dela ela faz toda uma programação. Isso acontece assim, quando a pessoa conhece a estrada ou não conhecendo. Se ela mantém atenta, ela faz esta observação e ela procura ser cuidadosa com ela,
porque ela sabe assim que se passar aquele desvio, ela vai ter um trabalho maior para poder ter o retorno. Na vida interior de uma pessoa, ela poderá não ter esse tempo e nem esta programação para começar a entender os ensinos. É uma condição física, porque independente dela, o corpo da pessoa de matéria grosseira que ela utiliza na Terra, no período em que ela se encontra na matéria grosseira, tem um tempo para ser usado e tem muitas normas externas que envolvem aquele corpo, o tempo que a pessoa tem para ir para o ambiente de trabalho, as responsabilidades que a pessoa tem, independente dela, muda uma situação naquela empresa e ela tem que atender uma outra empresa numa outra localidade que muda todo o sistema da vida interior da pessoa. Achar que ela vai ter um tempo para entender direito os ensinos, esse processo teria que estar no início, quando a pessoa recebeu aquela informação, porque fica fácil assim de observar que através dos anos vem mostrando que uma pessoa, por ela trabalhar numa determinada localidade, não quer dizer que ela viva de acordo com aquela localidade, com aquilo que aquela instituição está orientando, está ensinando. Falar tem que ter esta condição, tem que viver de acordo. E se uma pessoa está falando ou está ministrando os ensinos e ela não vive de acordo, é da responsabilidade daquele que se encontra ouvindo não ter percebido que ele é que tem que fazer a modificação, porque nós temos dentro de nós a sensibilidade de saber o começo do certo e o começo do errado. Em uma fala fica fácil de observar que quando tem 2 ou 3 reunidos e uma pessoa relata um assunto que não tem um fundamento, um daqueles ouvintes verbaliza na hora que aquele assunto não apresenta uma coerência. No começo, ele já viu que a fala daquela pessoa não tem uma autenticidade. Desta maneira, existe para muitas outras funções. Quando uma dona de casa está preparando um alimento, a quantidade certa de cada ingrediente é colocada antes do alimento ficar pronto. E ela sabe o tanto certo e o tanto certo do tempero. Nós temos esta condição que o Criador nos possibilitou de saber o tanto certo para cada coisa, o começo do certo e o começo do errado. A ressurreição do corpo terreno de Cristo. Quem aceita sem fazer uma verificação é da responsabilidade da pessoa. Todas as coisas na criação se encontram com muita clareza. O Criador possibilitou que todas as pessoas tivessem clareza daquilo que ela precisa para a sua vida interior. Um corpo de matéria grosseira só tem utilidade na matéria grosseira quando aquele espírito que habita aquele corpo o vivifica. Aquele espírito largou aquele corpo parou de ter a utilidade. É um processo bem simples. O corpo terreno de Cristo, o mesmo procedimento. Ele largou o corpo de matéria grosseira, aquele corpo parou de ser vivificado. Cada fiel tem que levar bem dentro dele esta convicção e fazendo o esforço de achar assim que o que eu recebi dos meus pais apresenta uma coerência. Apresenta uma coerência se eu me esforço em estudar aquilo que eu recebi e verificando qual foi o procedimento que o meu pai teve na sua velhice. E cada um tem que fazer a diferença, porque uma pessoa pode apresentar muito sorriso, não quer dizer que aquela pessoa se encontra alegre por dentro. Os ensinos têm que apresentar esta coerência. Do jeito que a pessoa assimila no processo intelectivo, ela tem que transmitir estas informações para a sua vida interior. Dentro dela, ela tem que observar que a separação é com ela mesma.
A ressurreição do corpo terreno de Cristo. Cada espírito humano tem que levar em consideração que todas as coisas na criação apresentam duas normas: a vida interior da pessoa e a vida exterior da pessoa. Os ensinos apresentam a condição de ter uma informação linear e uma informação que transcende, que atua dentro de cada espírito humano numa condição de aspiral. A uma informação correta dos ensinos, aquela pessoa segura direito àquela informação e todo o restante da vida física da pessoa, ela utiliza aquela informação. Não tem uma norma temporal, é uma coisa que acompanha e dentro da pessoa ela sente segura com aquele ensino correto que ela recebeu. Tem que ser feita a diferença. Para todas as coisas na criação apresentam duas normas de tempo e de espaço. Na vida interior de uma pessoa, ela não está relacionada a esta norma de tempo e espaço. Conhecer o tempo certo do corpo físico que cada pessoa tem para usar na Terra tem importância para aquela pessoa. A vida dela tem importância com a segurança que ela leva. E essa segurança dá à pessoa uma condição muito importante. Ela, toda época, mantém aquela responsabilidade e mantém aquela consideração das outras pessoas. Um esforço é toda a época da vida da pessoa. Conhecer os ensinos e procurar viver de acordo, a pessoa tem que lembrar assim que na matéria grosseira ela sempre terá as referências. Quando quer entrar naquele desvio para aquela localidade, durante um tempo ela poderá fazer a opção se vai entrar ou não vai entrar. Um instante depois ela já não tem mais a oportunidade. Passou o desvio. Para ela retornar, para ela voltar, é outra coisa, mas naquela ida passou a oportunidade. A diferença que existe, que cada espírito humano precisa de ter em conhecer os ensinos e vivendo a lógica que existe, que o corpo de matéria grosseira de Cristo não pode ter ressuscitado. O que ressuscitou foi o corpo de matéria fina. E isso é uma confirmação que os discípulos com quem ele encontrou logo de imediato não o reconheceram. Na nossa vida, nós temos a confirmação assim que o nosso corpo de matéria fina é diferente do nosso corpo de matéria grosseira. Se a pessoa atua com nobreza, o corpo de matéria fina dela sempre vai apresentar esta nobreza. Se uma outra pessoa atua de qualquer maneira, o corpo de matéria fina dela vai apresentar daquela maneira que ela está atuando. Para caminhar na vida interior, na continuidade da vida, a pessoa precisa de conhecer os ensinos e ter a segurança dentro dela daquilo que ela precisa todo instante, e lembrando daqueles quadros que ela trouxe, daqueles quadros que foram apresentados a ela, e quando ela os traz, ela sente segura, sabendo assim que existe uma norma temporal, e nessa norma temporal, com os quadros dos ensinos, ela terá a condição de esperar o tempo certo para realizar aquilo que precisa de ser realizado. Esta é uma condição bem simples. As leis de Deus são justas e definidas e são perfeitas. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço de tirar de dentro dele a acomodação, de ir observando assim que cada um, quando transmite uma informação, ele dá a informação que ele acha que aquela informação é correta. Quando tem precisão de uma informação, ele pede uma outra pessoa para dar aquela informação, devido ao fato que a outra pessoa trabalha com esta firmeza e a facilidade que ela tem para transmitir aquilo que precisa ser transmitido. Estuda o livro Na Luz da Verdade e vai tirando de dentro a acomodação.